paradigma de que tudo o que acontece no universo ocorre independente do observador é descartado pela física quântica. Pelo contrário, ela define como realidade os processos de relação. Não existe um mundo definido, existe o meu processo de relação com os fenômenos. E esse processo de relação é o que a física quântica, a ciência hoje traz como realidade. Então, com isso, nós temos infinitas realidades, né? Por isso a física quântica também é a física das infinitas possibilidades, né? Que muitos autores abordam dessa forma. É muito interessante porque tem determinadas experiências que praticamente todos nós já passamos. Por exemplo, essa questão dos processos de relação, né? A gente percebe que o mesmo fenômeno, o mesmo acontecimento, ele é diferente para diferentes pessoas, né? Então, até essa semana eu recebi uma mensagenzinha até relativa à palestra que eu havia dado, que contava uma historinha de um senhor que chegou no final do ano e começou a escrever um balanço do ano, né? E ele colocava, esse ano foi muito difícil porque eu passei por uma doença, o meu filho foi morar fora, e descrevendo vários acontecimentos que para ele foram ruins. Aí a esposa chegou, pegou a cartinha, falou, não, deixa eu reescrever isso aqui. Aí ela botou, este ano foi maravilhoso, pois nós vencemos uma doença, nosso filho foi promovido, está se lançando no mundo. Então, você veja, são processos de relação diferentes com a mesma situação, né? E a ciência, ela traz isso cientificamente também, porque na física quântica, a gente tem o que a gente chama de dualidade onda-partícula, né? Então, o elétron é uma onda ou é uma partícula? Depende do experimento que eu monto. Por isso que a física quântica diz que não existe uma realidade definida. Existe a maneira que eu observo aquilo, né? Então, o elétron vai se mostrar como onda ou como partícula dependendo do experimento que eu monto. Na verdade, é como se, de certa forma, eu tomasse adiante para definir o que vai ser visto, né? Então, isso vira uma metáfora muito prática para o nosso dia a dia, né? E você acha que isso tem ajudado as pessoas? Porque tem muito essa questão de se comprovar, de se olhar Sim. de maneira mais científica. Então, Sim. olhar para o comportamento das pessoas, para a maneira como elas levam a vida, o dia a dia, Isso. a interação, olhar para essa parte científica ajuda elas a transformar? Eu acho que ajuda muito, porque nós ocidentais temos essa relação muito próxima com a ciência, né? Então, quando a gente vê que algo é cientificamente provado, a gente fica, né, mais seguro. Então, os próprios mestres budistas, né, eles acabam jogando a física quântica nas palestras. É muito interessante, porque muitas vezes a gente está preso num paradigma que atrapalha, né, o nosso autoconhecimento, o nosso caminho espiritual. E esse paradigma nem existe mais, né? Então a pessoa acha que, não, isso é muito abstrato. E aí os mestres budistas até usam muito a física quântica para mostrar que nem mesmo a ciência tem mais essa visão de mundo, de coisas definidas, de coisas estáticas, né? Eu diria que a física quântica é como se ela entrasse num aspecto mais sutil do universo. Então é maravilhoso, né? A ciência. O Einstein falava, né, que a ciência ela deveria ser aplicada não só para gerar tecnologia, porque as coisas não são separadas, né? Os próprios arquitetos da física quântica traziam isso, que a ciência ela permeia todas as áreas da nossa vida. Então, o Einstein defendia muito isso, que a ciência ela deve ser incluída na nossa visão de mundo, na nossa espiritualidade, né, em todas as nossas interações. E a física quântica preenche muito bem esse espaço, é maravilhoso. Com a popularização da física quântica, muitas pessoas passaram a adotar o termo quântico para se referir a alguns fenômenos que não são compreendidos, o que, na visão da professora, possui um viés negativo. Descredibiliza, né? Mas por isso que eu acho bom a gente ter cuidado de ver assim, as pessoas que têm formação também, né? Porque são pouquíssimas pessoas que têm realmente a formação em física, né? Que passou pelo meio acadêmico. Então isso já é uma boa dica para a pessoa que está buscando isso, né? Pesquisar direitinho a fonte.
E assim, cientificamente, a física quântica trouxe, por exemplo, tem a questão do emaranhamento quântico, que foi uma coisa, né, até o Einstein, com toda a genialidade dele, desconfiava do emaranhamento quântico, ele achava que não seria possível. Porque ele brincava, né? Falava, isso é uma ação fantasmagórica à distância. E, na verdade, foi comprovado em laboratório, né? Que realmente a gente pode emaranhar duas partículas, separá-las em laboratórios, né? Quilômetros de distância. No momento que a gente faz uma medição na partícula de cá, instantaneamente a outra partícula altera o valor também do que está sendo medido. Então isso mostra que o nosso universo ele tem camadas, né, de mistérios ainda. Na verdade a gente não entende bem como se dá. A física quântica ela é muito assim. Ela faz o experimento, ela sabe que aquilo acontece, mas nem os próprios físicos sabem dizer exatamente o que está por trás, né? Mas já abre, né? Já aquela coisa assim, bom, tem muita coisa que eu não sei e isso é maravilhoso, porque o grande problema é a gente achar que sabe, porque aí a gente fecha as fronteiras, né? Existem estudos, né, de neurocientistas, no livro eu cito alguns, dou as referências, que fizeram experimentos, tentando criar esse emaranhamento, por exemplo, entre duas pessoas que meditam juntas, né, e depois afastar essas pessoas e perceber se tinha alguma conexão através de exame de eletrocefalograma, atividade cerebral de uma, atividade cerebral de outra. Então, isso relacionado a essa questão do emaranhamento. E também traz uma base bacana para a gente entender até o poder da oração, aquela questão que já é comprovado também, né? Em alguns tratamentos que a pessoa está lá na UTI e um grupo de oração faz uma oração ou faz uma terapia à distância e naquele momento realmente é registrado que a pessoa mostra uma melhora no quadro, né? Os aparelhos, a pressão arterial fica mais tranquila naquele momento. Então é bem bacana, porque pelo menos, não que isso seja exatamente uma comprovação, mas como eu disse, abre a possibilidade, né? Só de abrir já é muito rico, né? Pelo menos você pode tentar, né? Sim, porque eram coisas assim, que quem faz, né, quem passa por essa situação percebe que funciona. Mas os céticos, né, como eu falei, dizem, não, isso não tem como. Mas aí quando você vai lá na ciência e vê que coisas misteriosas dessa forma também acontecem cientificamente, e mesmo os maiores físicos não sabem exatamente explicar, porque o emaranhamento quântico está além de espaço-tempo, né? Então a gente achava assim, que tudo partia do espaço-tempo, e na verdade não, tem coisas que são mais profundas até que o próprio espaço-tempo, né, que são instantâneas, elas não respeitam nem tempo nem espaço, né, porque o emaranhamento quântico ele vai através do tempo também. Então é muito bom essa quebra, né? Eu acho que a física quântica, a grande colaboração dela, a grande contribuição é quebrar essas estruturas, né, e deixar a nossa mente aberta. Praticante de meditação há 15 anos, Eliane fala sobre a conexão entre física quântica e espiritualidade. Eu vejo um paralelo muito grande da física quântica com o próprio ensinamento budista, com as filosofias orientais de um modo geral. O que me encanta muito é essa visão de mundo que ela traz, né? Um mundo de infinitas possibilidades, né? Um mundo que a gente realmente é o mestre principal da nossa vida, né? E o autoconhecimento, porque quando eu falo espiritualidade, não é uma religião específica, né? Eu cito a espiritualidade como essa busca que nós temos, né? Por essa conexão com algo maior, que já vem em paralelo com o autoconhecimento. Então, esse que eu acho que é o grande ganho da física quântica, porque independente de eu obter um objeto ou não, eu posso fazer uma aplicação muito mais ampla, né? Que é eu ter a minha própria evolução como ser, como espírito, né? Como participante do universo. E aí eu estou até livre dessa questão, né? Dessa identificação com um objeto ou outro objeto.
Eliane incentiva as pessoas a conhecerem a física quântica para lidar com as questões do universo. Nós temos desafios muito grandes atualmente, né? A gente tem os problemas ecológicos, né? As doenças psiquiátricas que estão crescendo de forma assustadora, a tecnologia invadindo nossas vidas, as crianças, né? Então são coisas muito desafiadoras. Com a mente da ciência do século XIX, nós não vamos conseguir lidar com essas coisas. Então eu acho muito urgente assim, que todas as pessoas conheçam, pelo menos assim, o que é o universo hoje. Né? Não precisa nem fazer paralelo com nada, mas vem cá, vem ver o que a ciência diz hoje sobre o mundo que a gente habita. Já é assim um ganho maravilhoso. E eu acho que daí esses paralelos, esse lado mais místico nosso, mais de autoconhecimento, ele já vem naturalmente. Porque o livro de física quântica hoje a gente começa a ler, isso eu digo um livro de física quântica pura, assim, né? Parece que você está lendo um livro do Zen budismo. Aquilo não parece nem ciência, né? Porque de tanto que já abriu. Ela lançou recentemente o livro O Quantum Primordial, o encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento, que busca aproximar leigos do assunto. Quantum, né, que vem do nascimento da física quântica, e primordial eu trouxe justamente dos ensinamentos budistas, né, das filosofias orientais em geral, que a gente fala muito da sabedoria primordial, da consciência primordial, né, que é essa coisa, a nossa verdadeira natureza, né, a natureza de Buda. Então é muito semelhante ao quantum, de certa forma, porque o quantum é a menor unidadezinha, né, de energia da física quântica. E o primordial seria essa natureza de onde tudo brota. Então, esse livro é resultado de 12 anos de trabalho já com a física quântica, com o público leigo. E as pessoas sempre pediam que eu organizasse isso num material, né, que elas pudessem levar para casa após os cursos. E esse livro vem sendo escrito aos pouquinhos, assim, já há bastante tempo. Ele tem uma parte 1, que é uma introdução à física quântica, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta, porque eu vejo muita gente trabalhando a física quântica, mas já dentro de algum contexto. Mas eu vejo pouca gente assim ensinando realmente o que é física quântica, né? Então eu acho importante, eu acho que antes da pessoa entender o paralelo da física quântica com alguma coisa, é interessante que ela entenda um pouco da ciência pura primeiro, né? Como surgiu a física quântica, quais os conceitos básicos, a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza, que traz uma visão de mundo maravilhosa, né? Uma visão de mundo muito mais ampla, que nos coloca como participantes ativos, né, do nosso universo. Então, e o livro depois ele traz uma parte 2, onde tem os paralelos com a espiritualidade e o autoconhecimento. E no livro eu falo um pouquinho da teoria das cordas também, da teoria M, que traz a ideia dos universos paralelos. Eu falo de uma maneira bem breve, assim, de 5 tipos de universos paralelos. Então, é uma coisa bem surpreendente o que a ciência traz.